todos os alunos aqui presentes. Acredito que talvez entre mais pessoas, né, ao longo da tarde. Galerinha, é o seguinte, gostaria de... antes de falar, pessoal da direção, coordenação, querem falar alguma coisa também? Todos sejam muito bem-vindos, e é com muita alegria que nós acolhemos todos vocês para a gente trabalhar os aulões nessa perspectiva aí de preparar vocês aí para as provas de vestibulares. É um grande orgulho. Agradecer aos professores por aceitarem os convites e gostaríamos que vocês participassem bastante e aproveitem esse momento. Quero agradecer também a presença de vocês e fazer um pedido para que vocês possam aí motivar os alunos que não estão participando. Esse é um momento único e importante, né, de conhecimento. Então, se você tem algum colega de sala que ainda não participou, que ainda não entrou, divulguem aí nos grupos, né, que vocês têm. Ligue para o colega e tente motivar para que eles possam participar também. Então é isso aí, galera. Então, olha só. Hoje a gente está aqui reunido com o objetivo de fazer, como a Adriana bem colocou, Silvana também, o tal do aulão voltado para o PAS. PAS da primeira etapa, né? Vocês aí... A grande maioria não, mas vários de vocês têm aula comigo e sabem que eu aperto nessa tecla praticamente todas as aulas, né? Falando sobre paz e tudo mais, sobre a importância dele. Galera, hoje vai ser um aulão misturado, geografia e história com o professor Wander. Daqui a pouco eu passo a palavra para ele. E hoje a gente vai estudar, galera, alguns temas que são relativamente relevantes para o paz. Já vou adiantar, é o mais relevante? Não é o mais relevante, mas como saber qual que é o que mais cai? Isso é bem complicado. E o tema é protestantismo, na verdade é o renascimento cultural, econômico, científico e o protestantismo na Igreja Católica. Esses dois temas são bastante relevantes para o PAS, obviamente. A gente vai ter uma aula aqui bem descolada, onde a gente vai comentar sobre os principais temas, os subtemas dentro dessa área que é bastante ampla, na real, porque são vários séculos de história dentro do continente europeu. Então não é pouca coisa. E no final da aula a gente vai fazer alguns exercícios que caíram nas últimas provas do PAS que eu separei para a gente. E aí eu vou passar a palavra aqui para o professor Wander. E é isso, galera. Obrigado, Fernando. Então... Boa tarde, quase boa noite para todos. Nós vamos aqui hoje com alegria. Na verdade, eu estou feliz de estar dando essa aula e trabalhando aí com o Fernando, que me ajudou a fazer o planejamento para essa tarde. Nós estamos aqui hoje remontando a Atenas, né? Estamos remontando a Grécia Antiga. Aí alguém diria, peraí, professor, mas você não falou que vai falar do renascimento cultural, da reforma protestante? Mas só que Sócrates já salientava a importância do diálogo. Sócrates e a sua dialética, onde pessoas tinham discussões com interlocutores e chegavam a um equilíbrio de conhecimento. O nosso objetivo aqui hoje, inclusive, é entender não só um fato histórico. Eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante destacar na história, ao se estudar a história, nós temos que entender que não dá para você remontar a história por um fato. Quando você estuda a história de forma fragmentada, é elogiável a linha do tempo, é elogiável a historiografia e o que as editoras fazem para montar cada capítulo, cada etapa. Então, você tem uma história fragmentada, mas a beleza da história está em perceber e ter uma visão panorâmica do todo. Quando você começa a estudar muito a história, e todos nós, vocês, inclusive, no ensino fundamental e médio, e depois no ensino médio para a faculdade,
vocês vão acabar tendo que estudar novamente a história e, mais importante, vão ter que vivenciar a história. Então, o propósito de uma aula tem basicamente 2 propósitos, né? O professor Fernando colocou aí que nós vamos fazer alguns exercícios no final da aula, porque o conhecimento do conteúdo é importante para a realização de avaliações de alto nível, de avaliações de treino, mas eu como primeiro propósito. Porém, existe um segundo propósito, que é o estudo do conhecimento para si, que é o despertar do senso crítico no cidadão. Então, quando a gente estuda história, agora quando nós vamos ver, por exemplo, a Reforma Protestante, o Renascimento Cultural, que é um dos temas que nós pretendemos abordar como centro da nossa aula, primeira coisa que tem que entender também é que você não pode julgar. Você não pode julgar a Igreja Católica como foi mal. Você não pode julgar os protestantes também. Você não pode julgar. A primeira coisa de um bom estudante de história é aquela pessoa que se desarma. Você tira as suas armas e estuda e compreende e analisa, sem julgar. Já pensou se eu começasse a julgar a política de direita e de esquerda sem antes entender o que aconteceu no mundo antes da direita e da esquerda? Antes da ideia de conflitos entre ricos e pobres? Bom, se os senhores me permitem, então vamos começar diretamente agora no assunto com relação ao Renascimento e à Reforma Protestante. A sociedade, ela sempre esteve amarrada, e eu peguei alguns trechos aqui para poder me embasar em termos de biografia, para vocês saberem de onde eu tirei. Mas a sociedade sempre esteve ligada à política e à religião. A primeira sociedade do mundo, que é o berço da civilização humana, a Mesopotâmia, próximo de rios, porque não dá para montar uma sociedade senão próximo de um rio. No Egito você tem o rio Nilo, na Mesopotâmia o rio Tigre e Eufrates, na Grécia Antiga, rio, na Península Itálica o rio Tibre, enfim. A primeira sociedade humana, a Mesopotâmia, quando 2 seres humanos decidiram que iriam deixar de ser nômades e passar a ser sedentários, iriam montar pequenas aldeias, pequenas tribos, pequenas vilas, para se ajudar a sobreviver, essas pessoas já começaram a ter a percepção de que tinha algumas coisas no mundo que não dava para explicar, que era inexplicável, que era metafísico, que era espiritual. Como o ser humano não conseguia explicar tudo isso, tudo que na natureza lhe proporcionava vida e prazer, ele chamava de Deus. Então, a água me proporciona frescor, mata minha sede, eu tomo banho. Então a água é Deus. O vento que me permite respirar é Deus. O sol que me aquece é Deus. Então começa aí a ideia do crescimento da ideia do politeísta, de vários deuses dentro de uma sociedade. Segundo fator importante é lembrar que quando você tem uma tribo, uma aldeia, geralmente sempre tem um líder. Sempre alguém se destaca mais ali, sagazmente, como líder. E esse líder, para as outras pessoas, nas primeiras sociedades humanas, nas primeiras civilizações, esses líderes já eram vistos como líderes políticos e espirituais. Isso passou pela Mesopotâmia, junto com os hebreus, crescendo para os israelitas judeus, e aí cresceu até chegar no Egito. O faraó não era só visto como representante de Deus, mas era visto como o próprio Deus encarnado. E então a ideia de divindades na administração pública, a ideia de divindades no poder político, sempre esteve presente. E ela cresce de tal forma que hoje de manhã eu estava dando aula para os meninos do 7º ano e tinha um trechinho do Império Azteca aqui na América. O Império Azteca, na cidade de Tenochtitlan, onde hoje é o México, e lá tinha um rei que ele era chamado de Tlatoani, é aquele que fala com Deus. Aí o livro diz um trechinho assim: ele era chefe político divinizado. Chefe político divinizado. Estou deixando isso aqui claro para que a gente possa entrar na ideia de reforma protestante sem preconceitos. Como eu disse no início da aula, desarmado.
com uma ideia clara de que você está aprendendo e está entendendo toda a sociedade humana e não só um trecho da sociedade. O perigo das pessoas é estudar história e ficar só estudando trechos. Me preocupa muito isso. Por exemplo, vou dar só um exemplo como parênteses para eu sair desse assunto e entrar onde eu quero. Mas me incomoda muito a condenação exagerada que até quem não estuda história sabe falar mal de Hitler. Quer dizer, todo mundo sabe da história catastrófica desse cara. A questão é que não foi só ele no mundo que fez uma história catastrófica. Quer dizer, aqui na América, Hernán Cortés, ao chegar no Império Azteca, como eu acabei de falar para vocês, tinha 60 milhões de índios. Ele conseguiu a façanha de matar 52 milhões covardemente. Ficaram aí 8 milhões somente. O cara conseguiu praticamente dizimar uma sociedade. Então não dá para você estudar a história só por um trecho, ou só pelo que te interessa. Senhoras e senhores, quando se fala de reforma protestante, é muito importante lembrar que no trato da reforma protestante não tem quase nada a ver com a ideia religiosa. A reforma protestante pouco tem a ver com a ideia religiosa ou quase nada tem a ver com a ideia religiosa. A reforma protestante ela só ocorreu porque teve apoio claro, nítido, da nobreza e da burguesia. Antes de falar de reforma protestante, existiam os precursores. Martinho Lutero, para os protestantes, é visto como um cara que é herói. Na verdade, Martinho Lutero, inclusive, dentro das suas 95 teses que ele vai colar na porta da catedral na Alemanha, ele vai pegar trechos dos teólogos John Hus e John Wycliffe, que são precursores dele, que já estavam tentando fazer o que ele fez. A sorte de Martinho Lutero foi porque ele foi pego no momento histórico social que permitiu o apoio de pessoas importantes para que pudesse ocorrer a reforma que todo mundo já vinha tentando há muito tempo. Essa é a verdade. Bom, o que vai emplacar a reforma protestante é a abertura da cabeça, da consciência da sociedade. Ou seja, o renascimento cultural. O que é o renascimento cultural, se não o despertar do intelecto humano, o despertar do olhar e falar, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Esse cara diz que eu tenho que obedecer ele, porque senão eu vou para o inferno. Esse cara diz que eu tenho que obedecer ele, senão eu não ganho a vida eterna. Esse cara diz que eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro para pagar indulgências, que são a venda do perdão, para eu ter a vida eterna. Alguém na sociedade, a grande multidão de massa, pode até se deixar levar por tudo isso durante um bom tempo naquela sociedade. Porém, alguns homens olharam e falaram, tem alguma coisa errada nesse negócio. O que é o renascimento cultural, se não a perda do medo? A verdade é que algum homem, alguma mulher, por um momento olhou e falou, eu não tenho mais medo das suas ameaças, porque agora eu preciso olhar para a realidade. E qual é a realidade? A minha vida presente. A qualidade de vida que eu posso ter aqui hoje. Então, você pode até me prometer, eu até almejo, não estou dizendo que eu não almejo a vida eterna. Eu até almejo a vida eterna. Quem não quer? Quem não quer o paraíso? Todo mundo quer. Agora, o que eu estou enxergando é que vocês estão vivendo no luxo e na riqueza por uma disputa de poder político, estão manipulando o nosso trabalho e ficando com o nosso dinheiro, vivendo no luxo e na riqueza, e isso está incomodando. E aos poucos, senhoras e senhores, no século XIV, começou a incomodar tanto que algumas personagens vão surgir de forma brilhante. Agora, é claro que, infelizmente, os que mais foram condenados à prisão, ao exílio e à morte foram as pessoas mais inteligentes da sociedade. Foram aqueles que tiveram, inclusive, coragem, que perderam o medo de enfrentar aquilo que era metafísico, aquilo que era sobrenatural, aquilo que era uma ameaça espiritual. Porque John Wycliffe e John Hus já tinha falado antes de Martinho Lutero, antes mesmo de João Calvino, antes dos interesses políticos econômicos do rei Henrique VIII na Inglaterra, que eu vou falar para vocês logo mais com detalhes e pormenores. Então, você vai surgir no renascimento cultural,
uma figura como Leonardo da Vinci, que tem tantas habilidades que é até difícil descrevê-las, de tantas habilidades que o são. Depois Michelangelo como bom pintor, e depois William Shakespeare. São 3 itens ou 3 nomes que nós podemos citar já para ter como referência do que foi que aconteceu nessa sociedade. É porque alguém que teve coragem de deslanchar a ideia se espalhou e aos poucos se ganhou força. Então, o que é de verdade o renascimento cultural? Um período de desenvolvimento onde a ciência, que era o tempo inteiro abafada, por que a igreja, por que a espiritualidade, por que naquela época, naquela sociedade, a igreja tinha tanto medo de deixar a ciência provar alguma coisa pelo meio racional? Porque aí, o que é o renascimento cultural? É além da perda do medo, o início do uso da minha razão. A razão que se sobressai à emoção. A razão que se sobressai ao sentimentalismo. Professor, Oi. posso fazer um adendo aqui? Claro, sempre. Galera, sobre isso que o professor Vânia estava comentando, né, desse lance renascentista, século XIV/XV e tal, né, 1300, 1400, início de 1500, vamos dizer assim, né? Realmente, o pessoal está nesse despertar da razão e tudo mais. Inclusive, tem algumas figuras que eu até separei aqui para comentar para vocês, que veio dessa época. Por exemplo, um cara famoso é Giordano Bruno. Giordano Bruno foi um desses pensadores aí que foi queimado por conta de pensamentos que iam contra a ideia, vamos dizer assim, geocentrista, que era uma ideia falada pela igreja, como é que eu vou falar? Ela era promovida pela igreja. Era a ideia que a Terra era o centro do universo, que tudo girava ao redor da Terra. Exatamente. E aí, Giordano Bruno, ele se opunha a isso. E também outras coisas, vamos dizer assim, astronômicas. Foi morto. Aí, galera, outro cara, o Nicolau Copérnico, que foi quem desenvolveu e ficou mais famoso em relação à teoria heliocentrista. Isadora, tu lembra o que é a teoria heliocentrista? Sim, é a teoria que a Terra não é o centro da Terra, mas do universo, mas sim o Sol, que tudo gira ao redor do Sol. Mas, lembra que tudo gira ao redor do Sol no sistema solar, na real. Sim. Né? No sistema solar. E aí, galera, por exemplo, sabe um cara que veio nessa mesma época que contribuiu para o avanço dessa linha, por exemplo, vamos dizer assim, relacionada à orientação espacial e ao cosmos? Galileu, que o inventor do que, Isadora? Ele dizia a mesma coisa que o Copérnico e o Giordano Bruno. A Só diferença que ele é que ele inventou não um foi equipamento. Ele inventou um equipamento que foi muito utilizado por essa galera aí, que veio depois. Telescópio. Telescópio, beleza? Outra coisa que eu queria comentar, galera, sobre o Renascimento. Para poder ter alta produção acadêmica e intelectual, que o professor Vânia estava comentando, o pessoal indo para o caminho da razão, tanto é que isso que ele está falando ocorreu na região da Península Itálica, né, do que hoje é Itália e tudo mais. Mas por que isso aconteceu lá e não aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, vamos dizer assim, com tanta força? Esse contexto aí, eu queria só comentar porque tem a ver, galera, com o final da Idade Média. Todo aquele lance lá de, vamos dizer assim, de contato com as especiarias da Índia, aquele como é que é, professor? O caminho da seda e tudo mais. Isso aí, o pessoal da Península Itálica já fazia há algum tempo. Onde eu quero chegar? Península Itálica era uma região onde tinha grana. E a grana financiar. Para você fazer isso aí, tem que ter investimento. É igual hoje em dia, investimento em educação, vamos dizer assim. Só que na época foi nesses moldes. Beleza? Esse era o meu adendo por agora. Valeu, Wander. Alô, meu caro. Então, tem duas palavras que costumam aparecer, inclusive em avaliações, exercício de prova. Quando você fala de antropocentrismo e teocentrismo. Porque até então, a sociedade vinha trabalhando num sistema feudal. Para entender um pouco a situação política do local, você tem a igreja
que foi reconhecida como religião oficial do Império Romano. O Império Romano, ao cair, promoveu a igreja à administração pública. Então, entenda o seguinte, primeiro a igreja chega e os cristãos são perseguidos. Depois, os cristãos, de tanto serem perseguidos, acabaram que cresceram na sociedade, ganhou a admiração da população, porque a pregação de Jesus Cristo era fantástica, e é fantástica até hoje, né? Era fantástica no sentido de que todo mundo lá no Império Romano estava passando por uma certa dificuldade de fome, pobreza, e aí a esperança das pessoas era a pregação do cristianismo, de que o pobre teria o reino dos céus. Então, aí todo mundo começa a aderir fortemente ao cristianismo. Só que os imperadores romanos não gostavam da ideia cristã, porque eles falavam, na pregação de Jesus, ele vai dizer que o rei só tem poder graças ao pai dele, graças a Deus. O que é uma verdade. Só que quando Jesus diz que ele mesmo é Deus, aí incomodou. Falou, não, precisamos matar esse cara porque ele está tentando tomar o meu trono, está tentando tomar o meu poder. Só que o cristianismo, quanto mais se bateu no cristianismo, tanto mais bateu, tanto mais ele cresceu. E acontece que chega uma hora que o imperador fala assim, olha, já viu aquela história de se eu não posso com eles, eu junto-me a eles? Aí ele resolve, já que ele percebeu que o cristianismo doutrinalmente cresceu naquela sociedade, ele fala, não, agora eu vou tornar essa religião oficial e vou trazê-la para perto do império. Então ela começa a carregar paralelamente o poder político e o poder religioso, sendo a Igreja Católica religião oficial do Império Romano. O Império Romano, senhoras e senhores, tomou conta da Europa, da Ásia e da África. Aquela parte de Cartago ali, inclusive, na África do Norte, pegou toda a parte do comércio, como o Fernando acabou de comentar aí, que existia do Oriente para com o Ocidente, asiático e europeu. E aí, claro, se eu sou a religião oficial de um grande império desse, querido, e eu sou uma religião monoteísta, exclusivamente, é lógico que eu tenho um poder muito grande aí. Bom, considerando isso, quando o Império Romano cai, é a hora que a igreja fica sozinha. Então, aquela sociedade se viu sem pai nem mãe. Estava só a igreja tomando conta. E a igreja, nesse momento, começa a receber doações e ganhar terras. Todas as terras do Império Romano que ficaram vagas, a igreja tomou conta. A igreja, no período do sistema feudal, na Idade Média, é conhecida e falada mesmo na época, ela era chamada de a Senhora Feudal. A Senhora Feudal. Pois bem, portanto, senhoras e senhores, quando nós falamos de reforma protestante, não dá para julgar a Igreja Católica só como religião. A ideia é que não se pode nem julgar, a ideia é que você tem que analisar o seguinte, ela era essencialmente um poder político, um poder econômico, social, cultural e aí sim, religioso. Talvez o religioso seja o mais paralelo diante da situação que ela tinha para administrar. E o sistema feudal não tinha um poder centralizado. Quando eu falo que o sistema feudal não tem um poder centralizado, eu estou remontando para vocês um outro conteúdo que é de outro capítulo, que é a formação das monarquias nacionais. Então, o que acontece? Tem coisas na sociedade que funcionaram bem por um certo tempo e tem coisas que depois pararam de funcionar. E aí o sistema feudal é um sistema de poder fragmentado, onde cada proprietário de terra manda no seu pedacinho. E esse senhor feudal, dentro dessa terra, ele é o poder político e religioso, econômico e bélico, inclusive. Porque é ele quem tem as forças de poder militar também. Mas chega uma hora que, quando o sistema feudal entra em crise, quando a agricultura já não suporta mais aquela sociedade, começa a centralizar o poder nas mãos dos reis. Paralelo a isso, você tem que compreender que existe surgimento nesse momento, no finalzinho de 1400 a 1500, mais ou menos, desenvolveu-se o comércio e o fortalecimento do crescimento de uma nova classe social. Porque até então, senhoras e senhores, quem é que manda no mundo? Quem é dono de terra. Quem é dono de terra, quem é latifundiário e aristocrata, que é, além de dono de terra, além do poder econômico, tem também o poder político. Bom,
Quem é essa nova classe social? A burguesia. A burguesia, ela nasce a partir... A burguesia quem é? É um cara... Deixa eu contar essa história com calma, sem preguiça, sem falhar os pormenores dela, porque é importante. Quem é a burguesia? A origem da burguesia é assim. Imagina que você é um grande proprietário de terra, um grande nobre, né? E você fala para o seu funcionário: ei, nós produzimos excedentes, a produção, a colheita foi muito grande, se nós não começarmos a fazer escambo, a vender isso aí, vai estragar. Então, o que o grande senhor feudal fala para o seu funcionário? Pegue as frutas, pegue as verduras, pegue a nossa colheita, vá para o final da rua e fique lá oferecendo para as pessoas que passarem. Aos poucos, senhoras e senhores, isso se torna uma feira. Esse funcionário do senhor feudal, passando de porta em porta nas fazendas, outro senhor feudal falou para ele: ô, onde você está indo? Não, estou indo para ali para oferecer as frutas que o meu patrão mandou. Ele falou: então leva umas caixas que eu tenho aqui também, que quando tu voltar, eu te dou parte da venda. E aos poucos, esse cara foi pegando fruta nas portas das fazendas e levando para a feira. Chegou uma hora que esse funcionário percebeu que não precisava mais do patrão. Falava: não, peraí, eu não preciso trabalhar mais pro cara lá na roça. Eu não preciso mais cavar o chão e plantar. Eu só preciso pegar um pouquinho de cada um, vender e ficar com a minha parte do lucro. Acabou. Então, aí você vê quem produziu? O nobre, proprietário de terra. Quem é o burguês? E por que as pessoas têm raiva? Inicialmente, cria-se uma raiva do burguês. Porque ele não produz. Ele lucra vendendo o que o outro produz. Professor, aí... Oi. Uma outra parada que os caras tinham uma raivinha, mas agora do ponto de vista da igreja, né? Era que esses caras que tinham lucro era considerado um pecado, né? Sim. A usura. É o pecado da usura. Usura é você ganhar juros ou lucro em cima do outro, da produção do outro. E aí o lucro era condenado, o juro era condenado, tá certo? Tanto que aí a ideia de capitalismo, Deus me livre. A ideia de capitalismo, Deus me livre. Porque qual é a função do capitalismo, se não o lucro e o acúmulo? O lucro e o acúmulo. Bom... Professor, só mais uma vez, desculpa interromper. O curioso que eu parei para pensar são duas coisas, tá? Um que tem tempo que você falou, que é o lance do que o ser humano tem a tendência, isso quase todas as sociedades, de relacionar poder com divindade, né? Sim. Poder e divindade. Isso, cara, isso a gente vê em tudo que é lugar, né? Em várias épocas também, desde a época lá antiga até o absolutismo mesmo. O rei, não sei o que, Deus, tá? Enfim. Outra coisa que eu queria comentar Não, era basicamente isso, na verdade. Não, e detalhe é o seguinte, Fernando, para pensar qual era o medo da igreja com relação à ciência. O medo da igreja, se a ciência conseguisse provar alguma coisa que ela vinha mantendo como poder, ela perderia tudo. Outra coisa que eu queria comentar... O que a Isadora estava explicando, o que você estava explicando sobre o geocentrismo e o heliocentrismo. Toda novidade era abafada pela igreja porque ela tinha medo do novo. Além do que, a igreja era a concentradora dos acadêmicos e do estudo, né? O estudo científico, muitos acham que ele não ocorreu na Idade Média, mas ele ocorreu, só que ele era concentrado na mão da igreja. E outro detalhe que eu também achei curioso, professor, que eu não acho que é coincidência, por mais que pareça, que é o seguinte, ao longo da história, a gente vê rupturas de realidades, de controle, de poder, etc., aonde a gente sempre tem, entre aspas, o capitalismo / burguesia sendo um contrapeso. Por exemplo, nesse caso aqui, que a gente vai comentar da Reforma Protestante, você já introduziu que a igreja ela era contra o capitalismo. Pô, peraí, é pecado ter lucro. Só que aí a gente vai ver que a burguesia, que é isso? Não é bem assim. E aí vai ser um grupo que vai ter peso. Isso vai acontecer também mais na frente, né? Por exemplo, na Revolução Industrial acontece de novo, na Revolução, sei lá, Francesa e por aí vai. Isso a gente sempre vê... outro exemplo,
Guerra Fria. Né? O que não, senão a burguesia barra o capitalismo barra capital atuando como contrapesos, como uma força querendo criar uma ruptura entre esse controle da igreja, né? Sim. É isso mesmo. E aí, cara, quando você tem essa percepção desse crescimento dessa nova classe social, então, politicamente, quem manda no mundo? Proprietário de terra, quem produz alimento. A riqueza do mundo está na produção de alimento. Sem alimento, ninguém vive. Então, a primeira coisa era ter água, depois, na sequência, alimento. Quem detém esse alimento, detém a riqueza do mundo. Da onde eu tiro o alimento, se não da terra? Então, o grande proprietário de terra vai ser o grande poderio político. Aí, essa nova classe social burguesa que o Fernando bem agora enfatiza, ela nasce realmente e traz aí agora também uma força para o renascimento cultural. O renascimento cultural vai ganhando força, e tudo isso, gente, não acontece do dia para a noite. É o que a gente chama de processo histórico. E aí, claro, vai ganhando força, chega uma hora que desabrocha a ideia até chegar no que foi realmente a ruptura, o que foi, de verdade, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela é a divisão do cristianismo na Europa. A divisão do cristianismo na Europa. Porém, antes disso acontecer, primeiro teve que ocorrer o humanismo. O humanismo é uma transformação na forma de pensar que ocorreu bem antes da Reforma Protestante. Então, primeiro mudou-se a forma de pensar, para depois ocorrer essa ruptura, ou essa cisão, ou essa divisão do cristianismo na Europa. O antropocentrismo é que vai trazer força no renascimento cultural. Antropocentrismo é a ideia de ser humano, homem no centro, antropocentrismo, ou que se contrapõe diretamente à ideia do teocentrismo, Deus, centrismo, onde tudo era explicado baseado na ideia de Deus. Isso é castigo de Deus, isso é vontade de Deus, é porque Deus quer, não tinha outra explicação. Tudo era baseado no vontade de Deus ou baseado na teologia. O antropocentrismo é a possibilidade de começar a viver um pouco mais a realidade. Tem um detalhe muito importante sobre a ideia de renascimento, que vocês podem acabar caindo em alguma questão de prova. Cuidado! O renascimento cultural e científico em nenhum momento incentiva o ateísmo. Cuidado que isso é questão de prova, tá? Isso é importante. Não se incentiva o ateísmo. Eles até falam, não, com relação a Deus nós não temos problema. Tanto que também na Reforma Protestante, ninguém condenou a fala de Jesus Cristo. Em momento algum, na Reforma Protestante, se questionou o cristianismo. Ninguém se preocupou realmente em condenar a questão do Deus. A questão de Jesus estava tudo certo. Tanto que ocorreu uma divisão do cristianismo e não uma tentativa de acabar com o cristianismo. Não era isso. Não era uma cruzada. Não era um cristianismo combatendo o islamismo. Não era uma nova religião que estava surgindo. Era simplesmente uma ideia de se reformar a instituição existente, que ganhou força no Império Romano e que perdurou até o final da Idade Média. Professor, então, posso fazer mais uma pergunta? Não, é porque tu já está meio que no final do renascentismo, e aí eu não queria perder só esse tema aqui. Só uma coisa que eu acho relevante também, que você está falando do antropocentrismo, né? Que é a valorização do homem. Só que tem um negócio também muito importante que eu estava lendo, e questão de prova. Além da valorização do homem, e aí você pode até explicar isso melhor, não sei. Aconteceu uma retomada, entre aspas, de ideias e alguns valores da antiguidade clássica. Isso durante o renascentismo, por exemplo. Eles não... por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, na antiguidade clássica, a gente tem alguns personagens da ciência e da filosofia que foram resgatados. Muito importantes. Por exemplo, se eu não me engano, Aristóteles, né? Ou Platão, não sei. Eu não lembro direito dos nomes, mas o que acontece? E é um detalhe muito importante. Como que eles fizeram a retomada desses estudos antigos que contribuíram e muito para a expansão intelectual da Península Itálica?
Tem que lembrar, galera, que isso aí era da antiga Constantinopla, né? E aí, com a queda da Constantinopla, que é mais ou menos 1400 e bolinha, nesse período que a gente está falando, alguns intelectuais saíram de Constantinopla e levaram um acervo relativamente considerável de conhecimento científico que tinha sido feito na antiguidade e foi levado lá para a Península Itálica. Então, galera, os, entre aspas, italianos, eles tiveram acesso a uma informação que também foi feita, por exemplo, pelo povo árabe, por exemplo. Então, para ver que, de alguma forma, o mundo estava conectado, né? Sim. E o que eu estou tentando fazer nessa aula aqui para vocês, junto com o Fernando, que está aí dando todo o suporte para a nossa aula, o que eu estou tentando fazer com vocês é vocês entenderem as 5 vertentes da história. Que você tem política, que você tem sociedade, que você tem economia, que você tem cultura, até você chegar a falar de religião. Ou você pode falar de tudo isso, mas você não pode perder de vista, quando você vai falar de religião, você não pode perder de vista a economia, a política, a sociedade, aquela cultura, tá certo? Então, quando você olha para a história, você tem que ter uma visão do todo. Senão, você pode acabar estudando uma civilização, e se você tentar estudar só a religião, você pode acabar cometendo o pecado de julgar ou avaliar e analisar erradamente aquela situação. Se você fala só de política e esquece que a religião está por trás disso tudo, também você corre um risco. Se você esquecer que a economia é quem manda na política e na religião, você também corre outro risco. Se você não entende a estrutura de uma sociedade, corre-se outro risco. E a cultura, que parece ser algo superficial, tem um poder enorme. Aliás, talvez a cultura seja a coisa mais difícil de se mudar ou de se trabalhar dentro de uma sociedade, ou de se melhorar, ou de se respeitar. Eu sempre digo que você não precisa aceitar tudo do outro, mas você precisa aprender a respeitar o outro. Uma das piores coisas que eu vejo nas pessoas que não estudam a nível de mundo, não têm uma visão panorâmica de mundo, porque as pessoas acabam julgando a sociedade do outro, sem saber que se você tivesse nascido lá na sociedade do outro, você talvez estaria vendo também da mesma forma. Então, assim, é importante abrir a cabeça nesse sentido. Com relação à Reforma Protestante, começa assim, então, o nosso marco histórico. Queridos, John Hus e John Wycliffe, John Wycliffe, ele começa a fazer críticas à Igreja Católica em 1374. John Hus vai reforçar as teorias dessas críticas à Igreja Católica no ano de 1415. Eles eram teólogos e professores, e eles foram proibidos de falar. Tá? Eles foram proibidos de falar. Foram proibidos pela Igreja Católica. Então, acabaram abafando a situação de John Wycliffe e John Hus, que já vinha fazendo fortes críticas à Igreja Católica. Eles já tinham falado sobre a disputa de poder político interno, já tinham falado sobre o excesso de riqueza que a igreja estava acumulando e disputando o poder político, já tinham falado dos problemas dos dogmas, e dogmas, o que são dogmas? O que são doutrinas ou dogmas? Dogmas são verdades de fé que, segundo a igreja, não pode ser contestada. Então, a Reforma Protestante cada vez mais se aproximava, e a Reforma Protestante é reforçada pelas ideias do Renascimento, mas ela é muito mais reforçada pela desigualdade social. A desigualdade social que se apresenta ali descaradamente na Europa. Então, começa aí as perseguições da Igreja Católica em cima dessas pessoas. Até que Martinho Lutero tem a mesma ideia de John Wycliffe e John Hus. A mesma ideia. Eu preciso começar a fazer algumas críticas. Agora, tem algumas coisas que as pessoas... Eu vi até pessoas que fazem parte das igrejas que hoje são protestantes entenderem errado a pessoa de Martinho Lutero. Algumas pessoas acham que... E eu fiz o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, baseado na Idade Média. Então, eu acabei tendo que estudar muito a pessoa dele. Então, eu tive que ler pelo menos uns 5 livros só sobre a pessoa dele. E o que a gente entende sobre Martinho Lutero é o seguinte. Primeiro, ele era apaixonado pela igreja. Ele não queria, em momento algum, destruir a igreja.
Ele não tinha raiva da Igreja Católica, ele era apaixonado pela ideia de Jesus Cristo, pela ideia de lutar pela sua igreja. O que o coração dele ficava magoado era porque, na verdade, ele queria que alguns erros da igreja fossem corrigidos. A questão é, eu quero que corrija, eu não quero acabar com a igreja. Ele foi até inocente, tadinho. Porque Martinho Lutero, ao pregar suas 95 teses na porta da catedral, não imaginou que políticos e elites burguesas e nobres iriam olhar para Martinho Lutero e falar: olha aí, olha a oportunidade que nós estamos tendo de derrubar e diminuir o poder político da igreja. Porque essa era a questão. Não foi Martinho Lutero que fez a reforma protestante. Quem faz a reforma protestante é a elite da época. Martinho Lutero é um nome, é uma referência, é uma oportunidade, é uma brecha que a elite viu para tomar as terras da igreja. Porque a igreja era a maior proprietária de terras na Europa, era conhecida como a senhora feudal. Então, querido, a questão aqui não é religião, não era a igreja. A questão é tirar a igreja e torná-la laica. A questão é que a política tinha que separar da religião. A reforma protestante, mais do que a divisão do cristianismo, a reforma protestante é tornar a igreja laica. Por isso, as doutrinas fortes de Martinho Lutero, por isso as doutrinas fortes de João Calvino, e aí Martinho Lutero vai ter o apoio, da nobreza. A nobreza falou: ei, nós não vamos deixar a igreja dessa vez matar esse cara. Dessa vez, não. Dessa vez nós vamos proteger ele. E dentro da Alemanha, ele foi protegido. Agora, Martinho Lutero cometeu um pequeno erro ao não permitir dentro da sua doutrina o lucro. Porque se ele faz isso, se ele autoriza dentro da sua doutrina, da doutrina que ele redigiu, se ele permite o lucro, ele tinha ganhado também o apoio da burguesia. Só que aí deu errado. Ele não fez isso, e aí só quem vai ganhar o apoio da burguesia é João Calvino. João Calvino também vai aproveitar o ensejo, vai aproveitar a oportunidade, vai lá e vai criar sua doutrina dentro da reforma protestante da Suíça, sendo também um francês percebido, sabendo o que estava acontecendo naquele movimento. E aí ele chama os burgueses e fala: vocês me dão apoio? Aí os burgueses falaram: estamos com você, querido. É para acabar com a igreja? Porque a igreja está condenando o lucro tem tempo. E a burguesia cada vez mais forte. Senhoras e senhores, nós estamos caminhando para uma progressão política. Não é uma questão religiosa. Nós estamos caminhando para o que vocês vão ver nos dias de hoje, a Revolução Industrial Burguesa, onde daqui a pouco os burgueses vão disputar poder político. Para isso, tinha que diminuir o poder da igreja. Pois bem, então, Martinho Lutero é basicamente um ser usado. A reforma protestante poderia ter acontecido com John Wycliffe, com John Hus e muitos outros, como o próprio Fernando citou. Bom, são precursores da reforma protestante. A reforma protestante, então, cai na mão, então, só para memorizar, para vocês fazerem isso em prova, em avaliação de exercícios de provas e provas e exercícios de alto nível. Quem é que dá apoio para Martinho Lutero? São os nobres, latifundiários, grandes proprietários de terras, dão apoio para tomar as terras da igreja. Quem é que dá apoio para João Calvino? A burguesia, porque tinha interesse no lucro. Tanto que, olha o descaramento de João Calvino. João Calvino vai falar, não só vai aprovar o lucro na sua doutrina religiosa, como ele vai dizer o seguinte: é predestinação. Queridos, nós somos predestinados, segundo João Calvino. Um dos sinais da predestinação é: se você tem prosperidade e lucro financeiro, de acordo com a sua honestidade e o seu trabalho, tem esse adendo, de acordo com a sua honestidade e o seu trabalho, você é uma pessoa escolhida por Deus para ser salvo. O que se contradiz um pouco com a origem cristã, que quando Jesus fala que o reino dos céus é dos pobres, é dos humildes, tá? Então, quer dizer, aí você tem um pouco de contradição, mas o importante aqui não era a igreja, o importante aqui não era a religião, o importante era criar uma doutrina que desse liberdade, que criasse o liberalismo econômico para a burguesia. Então, de alguma forma, tadinho, João Calvino, ou ele fazia isso, ou então ele não tinha apoio da burguesia para fazer a reforma protestante. Tá certo? Aí entra, digníssimos. Quer falar alguma coisa aí, Fernando? Sim, só um detalhe aqui também. Você está falando de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero,
você vai comentar aqui daqui a pouco, com certeza. Martinho Lutero foi o cara que fez a tradução da Bíblia, né? Sim. E aí, rapidinho, você fala dessa tradução, como ele fez, porque eu acho que foi a primeira tradução do latim para outra língua, né? Para o alemão. Foi para o alemão. Não foi a primeira. O John Hus, acho que ele traduziu para o inglês. Tanto que ele ficou conhecido como a Escritura Sagrada de Hus, que era a Bíblia em inglês. Acho que foi a primeira. Depois, Martinho Lutero, dentro da Reforma, traduziu para o alemão. O que eu queria comentar sobre essa parte de tradução, galera, que aí tem a ver com a geografia também. Eu já comentei com vocês sobre a evolução da técnica e da tecnologia. Nessa época, a gente teve uma evolução significativa que foi, se não for o principal fator que espalhou a notícia, vamos dizer assim. Galera, 1450, a gente tem a criação da imprensa, de uma máquina que fazia uma impressão, e aí a gente começa a ter documentos impressos em papel, tecido, 1450. E adivinha onde foi criado essa máquina de imprensa, que contribuiu para a comunicação em massa, né? Espalhar notícia para o continente inteiro. Essa imprensa, professor, foi criada na Alemanha, no mesmo território de Martinho Lutero. Então, olha só, além dele ter tido a sacada e o apoio externo, etc., dentro do território dele, os caras criaram a tecnologia que contribuiu demais para poder espalhar a notícia do protestantismo. Outro negócio, quer dizer, da reforma. A outra coisa que eu queria comentar é que você falou do Calvino, né? Sim. Isso foi a sacada dele também, né? Ele teve o apoio da burguesia, e aí você vê que o discurso dele tem uma pegada de valorização do ponto de vista religioso do capitalismo. E aí ele fala, é divino / louvável um trabalhador que rala e ganha seu dinheiro. Tipo assim, vocês conseguem ver que até hoje a gente tem essa ideia de que o trabalho é digno, vamos trabalhar, terreno e tal. Isso aí pode ter nascido nessa época aí, por que não? Né? E, professor, queria que, se possível, que tu pudesse comentar um pouco sobre a reforma na Inglaterra, do rei Henrique. Vou chegar nela agora. Digníssimos, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui na aula, nesse momento. Eu acho que eu não estou aqui com a pretensão do saber. Se alguém precisar interromper a aula, comentar, explanar alguma coisa, por gentileza, fiquem à vontade. O que eu estou trazendo aqui hoje é a oportunidade da gente conversar um pouco e, por meio desse diálogo, ter um pouco da dialética de socrática mesmo, da gente trocar uma ideia, entender um pouco mais e um pouco além do que a gente tem como leitura do livro. E queria elogiar vocês também por estarem aqui, não de forma obrigatória, mas de forma espontânea. Meus caros, uma palavrinha que você aprende numa aula é digno de ser trabalhada. Então, assim, eu acho que por mais que pareça simplório estar aqui, eu acho que é muito elogiável uma pessoa que resolve, olha, eu vou participar dessa aula, mesmo que eu não tenha nenhuma obrigação de participar dessa aula, na busca pela sede do conhecimento natural. Isso na idade que vocês estão trabalhando no ensino médio para a vida adulta é muito louvável, é de uma alegria imensa para mim ter essa percepção de que vocês estão aí porque querem, estão aí porque estão buscando. E ouvir a aula, repito, não tenho a pretensão do saber. Eu tenho aqui a alegria de compartilhar com vocês um pouco do conhecimento e de experiência que a gente ganha ao longo do nosso trabalho. E todos os dias uma palavra, e infelizmente o conhecimento é assim, ele é construído aos poucos, não tem como não ser assim. Por isso a escola, por isso o colégio é tão importante no crescimento humano. E, de fato, vocês vão levar para a vida adulta, vão levar para o trabalho de vocês, cada coisinha dessa que vocês estão aprendendo aqui, porque vocês não estão estudando a Idade Média somente, vocês não estão enxergando a história longínqua. O que vocês estão entendendo aqui, vocês vão entender muito mais agora da política atual. Vocês vão poder fazer melhores escolhas. Você vai entender até quando você está sendo ludibriado, seja num concurso público, seja num trabalho, seja numa sociedade que está fazendo uma escolha por meio de um pleito, por meio de um plebiscito. Você vai saber
vai parar de falar bobagens por aí, não vai ser mais um dentro de redes sociais dando opinião sem ter a humildade de primeiro ler, entender os dois lados. Eu vejo pessoas falarem mal da direita, falarem mal da esquerda, e depois você vai ter uma percepção de que essas pessoas às vezes nem entendem direito o que está acontecendo. E o pior é quando não usa a razão, senhoras e senhores. É quando coloca o sentimentalismo e a emoção dentro daquilo que é uma decisão política. E aí isso me preocupa. Portanto, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês o tempo inteiro aqui, para não fazer julgamentos religiosos com relação ao assunto. Rebusquemos aqui a situação do que aconteceu e do que se foi vivido. Aliás, agora foi comemorado em 2017, 500 anos da Reforma Protestante, que Martinho Lutero começa em 1517. E até 1534 entra aí, Fernando, agora a questão do rei Henrique VIII da Inglaterra, que também já estava de olho na situação, estava doido para pegar as terras da igreja. E aí o rei Henrique VIII, muito autoritário, muito perspicaz, muito sagaz, vai explanar numa carta para o Papa, e é engraçadíssimo que eu fico imaginando ao ler essas histórias, se o rei Henrique VIII tivesse, na época, um WhatsApp, e pudesse mandar um WhatsApp para o Papa. Ele mandou uma coisa mais ou menos assim: então, senhor Papa, a amante que eu estou vivendo com ela já em pecado, pode ser que me dê um filho, coisa que a minha esposa não consegue dar. Então, eu estou querendo ter um filho para ser sucessor do meu trono, certo? E eu quero que você, por gentileza, providencie a nulidade do meu matrimônio para eu continuar aqui com a minha amante. O Papa, naturalmente, diante de quando ele percebeu que todos estavam sabendo desse assunto, não podia falar abertamente que concedia a nulidade, porque se o Papa concedesse a nulidade ao matrimônio de rei Henrique VIII, ele teria que fazer para todos os outros. Aí ia virar uma bagunça. E rei Henrique VIII já sabia disso. Como eu disse para vocês, ele era sagaz, ele era esperto. E aí o que ele faz? Ah, é, senhor Papa? E aí o Papa responde o WhatsApp do rei Henrique VIII e diz o seguinte: a nulidade, qual é o preceito canônico da nulidade? É que não é que eu estou anulando um casamento. A Igreja Católica diz que o casamento é eterno e indissolúvel. A Igreja Católica só reconhece que um casamento nunca existiu. E para que ele nunca tenha existido, não pode ter sido consumado. Portanto, senhoras e senhores, a palavra anulação é diferente da palavra nulidade. Uma coisa é nulidade, outra coisa é anular uma coisa que aconteceu. Outra coisa é reconhecer que ela nunca aconteceu. Portanto, o tribunal da Igreja Católica, dentro das suas leis, ela só reconhece uma nulidade. E aí, claro, rei Henrique VIII bate a porta na cara do Papa e diz: querido, a partir de hoje, aqui dentro da Inglaterra, eu sou o Papa. E aí ele cria a igreja anglicana. Aí ele fala: agora eu sou o poder político e o poder máximo religioso dentro da Inglaterra. Quem manda sou eu. Começou a confiscar todos os bens da igreja dentro da Inglaterra. Começou a confiscar todas as terras, todos os imóveis, tudo que vocês imaginarem que era da Igreja Católica, que estava dentro da Inglaterra, o rei Henrique VIII não deixou mais a Igreja Católica ter acesso. Queridos, a Reforma Protestante, mais do que a divisão do cristianismo, foi um declínio econômico para a Igreja Católica do dia para a noite. A Igreja Católica perdeu praticamente todas as suas terras na Europa. Porque quando o rei Henrique VIII dá o pontapé inicial, querido, e toma as terras, todo mundo fez, agora virou festa, virou bagunça. Tá certo? Tudo que eles precisavam era de uma motivação e saber o caminho das pedras. Portanto, a grande preocupação da Igreja Católica na época era, além de já ter um concorrente forte, que era o islamismo, que vai nascer com uma similaridade incrível ao cristianismo, por meio de Maomé, que até o anjo se chama Gabriel, até o anjo que anuncia a vinda do islamismo para Maomé se chama Gabriel, o mesmo anjo que anunciou para Nossa Senhora a vinda de Jesus Cristo. E depois Maomé diz que não tem nenhuma similaridade, eu não copiei nada. Mas sabe que isso está falando aí, eu achei interessante. Eu estava lendo uma vez na internet, há uns tempo atrás, sobre esse lance de religiões cristãs, né?
E aí eu vi, cara, que o islamismo, o judaísmo e o cristianismo têm um descendente comum, que são religiões abraônicas. E aí cada uma foi para o seu caminho, distinto. Mas isso pode explicar porque tem coisas em comum. Por exemplo, outra coisa que eu queria comentar rapidamente é o seguinte, né? Esse lance da reforma protestante é tão importante, o combo, vamos dizer assim, a combinação de renascentismo e reforma protestante é o que fez a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, professor? Sim. E assim, Vi, uma grande preocupação minha é que o aluno olha para o capítulo e estuda o capítulo independente. A verdade é que tudo isso aconteceu simultaneamente. A ideia do Renascimento. E aí depois, nós não podemos esquecer que no século XVIII vai ter a confirmação do Renascimento, que se chama Iluminismo. O iluminismo ele é muito mais forte que o renascimento. O iluminismo ele é a soma do renascimento cultural humano e científico. Vai nascer o iluminismo. O iluminismo, filho, veio para mostrar que realmente a política podia melhorar, mostrar que a igreja tinha ou necessitava de ser laica, o Estado necessitava de ser laico, a igreja tinha que separar das ideias políticas, não dava para continuar tomando decisões dentro da realidade social, considerando fatores religiosos, metafísicos, espirituais. Então, porque a sociedade, como eu disse no início dessa aula hoje para vocês, a sociedade engoliu o tempo inteiro que tudo era vontade de Deus. As chuvas, as estiagens, a agricultura, o alimento, inclusive a escolha do rei, que o rei ele era escolhido porque era uma vontade de Deus. Hoje o ser humano, se você falar assim, olha, o presidente que nós temos hoje no Brasil é uma vontade de Deus, aí você entende que quando você tem um ministério, um tribunal eleitoral, você tem um pleito e que as pessoas votam para esse cara entrar no poder político, você entende que não é uma questão de vontade ou não de Deus. Alguém raciocinou e entendeu que era melhor votar nesse cara. Bom ou ruim, pelo menos nós acabamos de sair de uma ditadura militar, né? Porque nós vivemos na ditadura militar de 64 até 85. Em 1989 aconteceu 3 coisas importantes. E olha, eu fugi no assunto e fazendo um parênteses dentro da aula, desculpa. Então, em 1989 ocorreu o WWW, World Wide Web, a ligação e interligação dos computadores a nível de mundo. No mesmo ano, não por coincidência, acontece a primeira votação direta e a queda da União Soviética, o fim da Guerra Fria. Teoricamente, o fim da Guerra Fria ocorre também em 1989. Então, 1989 é um ano muito importante, tá? Como eu disse para vocês também no início dessa aula, queridos, não dá para estudar história de forma a ser inútil. História não é para decorar data ou entender uma história do passado se você não consegue fazer uma analogia com o presente, se você não consegue ter a percepção do que foi a igreja na Reforma Protestante e o que é a igreja hoje, por que ela chegou na situação que está hoje, se você não entendeu essa e não consegue fazer essa análise e essa analogia, não estude história. A história não é para você ficar decorando datas do passado. A história é para você viver o presente e poder projetar um futuro melhor. Essa é a condição histórica. Exatamente. Fernando colocou para nós aí no chat. Professor, só uma confusão aí. Em 89 foi queda do Muro de Berlim. 90, a Alemanha recupera a sua autonomia política, porque ela estava sendo controlada ainda por União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos e tal, e mais um que eu esqueci agora, acho que é a França, e 90 ela volta a ter sua autonomia política como Estado. Em 91, aquela porrada de país que tinha sido anexado pela União Soviética, a gente tem uma dissolução em massa, e aí em novembro de 91, a gente tem o fim da União Soviética de fato. Isso, muito bom. Como eu acabei de falar de Rei Henrique VIII, como eu acabei de falar para vocês agora, então, como é que estava acontecendo as coisas na Europa. Aí, quando o rei Henrique VIII teve essa reação e se declara o Papa da Inglaterra, querido, agora era a hora da igreja parar e falar, ei,
ou a gente senta e conversa para saber o que vai mudar aqui, e aí começa agora o que nós chamamos de, vocês vão ver nas provas, nos exercícios de prova, o que nós chamamos de a contra-reforma religiosa. A contra-reforma, se alguém te perguntar numa prova, o que foi a contra-reforma? A contra-reforma foi a reação da Igreja Católica diante da divisão do cristianismo na Europa. Vou repetir. O que foi a contra-reforma? É a reação da Igreja Católica, que em 1545 ela vai fazer uma reunião chamada Concílio de Trento. Concílio de Trento. Bom, nessa reunião, claro, logicamente, o alto clero se reúne e vão definir o que acontece. A questão é que o que se esperava da Igreja Católica para a época, nesse concílio, nessa reunião, era que ela, de verdade, se tornasse mais humilde e começasse a realizar algumas mudanças necessárias na sua instituição para poder agradar os seus fiéis. O contrário, queridos. Aí a Igreja Católica vai chegar no Concílio de Trento, vai reafirmar, se alguém perguntar para você em prova, tá? Mesmo fora do biângulo, mesmo numa prova do PAS, mesmo numa prova do Enem, a contra-reforma, a Igreja vai confirmar os dogmas, vai confirmar a sua doutrina, ela só vai abrir mão de um detalhe. E só abriu mão desse detalhe porque a coisa estava feia, meu filho. Ela só abriu mão da venda de indulgências. O resto, ela manteve tudo. Então, o que acontece? O Concílio de Trento, ele vai de 1545 até 1563, trazendo aí os seus dogmas, que são verdades de fé, como eu já vos falei, a doutrina com ideias fundamentais transmitidas, a venda de indulgências que tanto incomodavam. E como é que ficou, então, essa reunião? Como é que ficou a decisão da Igreja Católica? Ela reforçou o Tribunal de Inquisição. Qualquer um que falasse mal dela agora iria ser torturado, preso, torturado e morto em praça pública. Ela achou que iria resolver o problema do Renascimento, ela achou que o Renascimento era passageiro. Ela achou que a reforma protestante não ia ser tão forte. E ela reforça o Tribunal de Inquisição, continua com todos os seus dogmas, culto aos santos, que o protestantismo vai excluir exageradamente, acabou o culto aos santos, não se fala mais de santos. Depois, Martinho Lutero vai dizer, só o que vocês precisam para ser salvo é a sua fé. A Igreja Católica fala, não, é a fé e as obras. Continue dando dinheiro na oferta, senão vocês vão para o inferno. Era a condição da Igreja Católica dentro da sua doutrina, dentro do seu dogma. Bom, depois, a Igreja Católica mantém o celibato, o protestantismo vai acabar com o celibato. Vai acabar, chega. O homem e a mulher vão se casar e vida que segue. Bom, e o celibato permanece até os dias de hoje. Depois, uma coisa boa, vamos dizer assim, que criaram, foram os jesuítas que vieram converter os índios aqui no Brasil, que vieram pedir para os índios acabar com o politeísmo, se entregar ao cristianismo. E para isso seria no tapa. Queridos, eles também criaram os seminários, tá? O que vocês conhecem hoje como seminários para estudos para a formação de padres foi criado no Concílio de Trento para melhor se formar. A igreja mantém os 7 sacramentos do batismo, confissão, eucaristia, crisma, confirmação, sacramento da ordem, da ordenação do padre, da ordenação sacerdotal, a unção dos enfermos e etc. O protestante só vai ter 2 coisas, querido. O protestante vai ter a fé e a Sagrada Escritura, só. Para o protestantismo, até o matrimônio não é ideia de sacramento. Para o protestantismo, o matrimônio, quem realiza o sacramento do matrimônio é o próprio casal. Não precisa da igreja para poder fazer a unção entre o marido e a mulher. Bom, isso dentro da doutrina protestante. Bom, até aí tudo bem com vocês? Tudo em paz? Se eu falei alguma coisa que ainda que esteja falha, pode comentar. Tá tudo tranquilo? Se precisar comentar alguma coisa, pode comentar no chat, tá? Eu vou fazer um comentário então, professor. Tudo isso aí que a gente está falando, tal, de reforma protestante, todo esse contexto aí, eu não sei se vocês repararam, mas ele se passa meio que, vamos dizer assim,
século XV, século XVI, né? 1400, 1500, que é justamente, galera, na época que a gente tem a invasão do Brasil, ou como alguns aprenderam na escola, o descobrimento do Brasil, né? Que é justamente nesse período. Gostei. O Brasil foi invadido, que tinha gente aqui, você até citou no início lá os milhões de mortos e tal. E aí eu queria chamar a atenção, porque a gente está falando dessa pegada de separação da igreja com o Estado, e aí a gente tem, ao decorrer desse processo, o surgimento das monarquias nacionais, né, vamos dizer assim, das monarquias-nações. Não sei qual é a palavra exata, mas a gente vai ter os reinados, e além dos reinados, países sendo formados nesse período. Então, galera, do ponto de vista da transformação, criação e reorganização territorial, lembrando que território tem a ver com poder, é um período de grande, vamos dizer assim, grande dinamismo e muita força na Europa, né? Além disso, galera, além dessa pegada, vamos dizer, política, a gente também tem uma transformação do contexto econômico. O mundo, ele vivia em uma economia muito menos complexa. A partir aí do século XVI, com tanto essa separação do Estado com a igreja e, ao mesmo tempo, uma elaboração da burguesia como um todo e das atividades econômicas, a gente tem um surgimento, por exemplo, do mercantilismo. O mercantilismo é aquela prática econômica, ainda para alguns ainda não chega a ser capitalismo, mas que tem algumas semelhanças com algumas práticas capitalistas, mas a priori é mercantilismo, aonde a gente tem uma economia globalizada, por exemplo, pautada em 3 grandes aspectos, né? A intensa intervenção estatal, ou seja, a gente começa a ver o Estado tomando as decisões, não a igreja. A gente vê também uma palavra que eu achei até interessante, o metalismo, que é uma corrida atrás de metais preciosos, que é justamente nesse período. Eu não sei se vocês sabem, mas a motivação principal de Portugal e Espanha para desbravar a América como um todo, principalmente a América Latina, que a gente conhece como América Latina, não foi necessariamente o tal do caminho das Índias, né? Eles não estavam a fim de tempero, eles estavam a fim de prata, de ouro. E aí o que acontece? Quando os portugueses chegaram aqui, eles não viram um metal precioso aparente. Acharam que no território brasileiro não tinha minério, porque também não era montanhoso nem nada, e aí os caras foram para a exploração do pau-brasil. Só um detalhe, né? E aí, galera, o que acontece? Esse mercantilismo, ele entra nas fases do capitalismo, para alguns, como capitalismo comercial. Tem gente que fala que ainda não chega a ser o capitalismo, é como se fosse o pré-capitalismo. O capitalismo comercial, galera, ele tem semelhanças com o de hoje. Por exemplo, na época das grandes navegações, né, que é esse mercantilismo e tal, a gente tem tanto a extração de pedras preciosas, principalmente de metais preciosos, né, na parte da América Andina ali, colônias da Espanha, mas a gente também tem uma atividade econômica que até hoje a gente faz. E já falei para vocês várias vezes, o tal do agronegócio, meus amigos, nasceu nessa época aí. O mercantilismo brasileiro tinha uma pegada de produção, abre aspas, de commodities. Logicamente, commodities são matérias-primas com valor atrelado ao dólar, negociado na Bolsa de Valores. Na época não tinha dólar nem Bolsa de Valores, mas era matéria-prima. Qual que era a do Brasil? Cana-de-açúcar. Açúcar mascavo, tanto no Brasil como na América Central e Sul da América do Norte. Então, galera, queria ressaltar que esse conteúdo na verdade, esse conteúdo período histórico que vai de 1300 bolinha a, sei lá, 1700, 1800, 1700, que é o iluminismo e tal, né? É um período, galera, que a gente também tem diversas transformações, tanto territoriais como econômicas. A gente sai do iniciozinho da feira, do comércio, para um mercantilismo, para um comércio mais elaborado. Mais uma vez, o professor explicou muito bem.
um negócio que eu já comentei também, galera. Para a gente entender a configuração social, barra econômica, barra de desenvolvimento de um país atual, a gente tem que utilizar de uma ferramenta conceitual chamada o materialismo histórico dialético, ou, como diz o senso comum, o marxismo, que nada mais é do que a gente pegar os fatos históricos, os acontecimentos e tentar analisar as consequências que essas coisas que aconteceram lá atrás trazem nos dias de hoje. É basicamente isso, né, professor? A gente pegar a história e entender o que os caras fizeram lá atrás e as suas consequências ao longo do tempo, né? Vamos dizer assim. Fantástico. O professor Fernando colocando em perfeito o que ele está falando aí sobre a questão do período. Como eu falei para vocês, eu sempre estou batendo nessa tecla. As coisas funcionam de forma paralela. Você vê que o Conselho de Trento, em 1545, 1563, 1545, aqui na América, os espanhóis estavam chegando e colonizando fortemente o Império Azteca em 1521 e os portugueses colonizando fortemente o Brasil, começando fortemente a colonização brasileira em 1530. Então, as coisas estão acontecendo meio que paralelo. Isso explica, inclusive, por que o Brasil hoje é tão cristão. Porque isso não é de graça, gente. Dentro da Europa, a Península Ibérica, a Espanha e Portugal são amiguíssimos, muito próximos. São dois países que, dos poucos que não se colocaram contra, dos poucos que não fizeram oposição na Reforma Protestante, o país mais católico da Europa vai ser a Espanha e Portugal, mesmo na Reforma Protestante. Então, a Itália como assim? e a França também não aderiram ao protestantismo. Pois é, aí, apesar de tentarem bastante lá, né? Pois é, mas amiguinho, assim, de rei, sabe? Rei e papa. Sabe quando o rei e o papa se tornam brother? É Espanha e Portugal. Professor, Aí isso explica porque um dos fatores de Portugal e Espanha terem sido os protagonistas das grandes navegações, porque eles tinham influência e o que, ó, bufunfa. A igreja, ela perdeu o território, propriedade, mas ela nunca ficou pobre, não. A igreja ela nunca foi pobre, ela sempre teve muito dinheiro. E aí, junto com... É lógico que a igreja vai se aliar a quem sorriu para ela, né? Investindo no quê, professor? Vamos lá então, vamos catequizar os índios. Ou seja, a igreja, ela sempre atuou na história. Só que ela viu que, peraí, nesses locais aqui tá meio ruim, mas vamos mudar um pouco aqui a estratégia. A igreja católica, ó, esperta, viu? Estratégia pura. Sim, estratégia. E ela precisava buscar um outro campo onde ela pudesse converter as pessoas ou criar um novo espaço e manter esse espaço como sendo pessoas cristãs. Tanto que os missionários jesuítas no Brasil, eles vão chegar no Brasil meio que fazendo oposição à escravidão do índio. Por quê? Professor, Pode falar, Isadora. por que na Espanha, em Portugal, na Itália e na França o protestantismo não foi aderido? Por que teve tanta repulsa? Porque é o seguinte, primeiro porque você tem que entender a questão afetiva. A religião tem uma questão muito afetiva, uma ligação muito afetiva com as pessoas. Por isso que as pessoas se ofendem tanto quando você tece qualquer crítica à questão do time da pessoa, a questão do partido da pessoa, a questão da religião da pessoa, porque tem uma ligação muito afetiva. Mas a questão da Espanha e Portugal e mesmo outros lugares que você entende como sendo mais católicos ou como sendo mais cristãos católicos, e tudo isso porque a liderança política normalmente conduz a massa. Se você parar para pensar, como é que o rei Henrique VIII conseguiu, digníssima, fazer com que o povo da Inglaterra todinho aderisse ao anglicanismo? O anglicanismo só teve um concorrente, que foi a igreja presbiteriana de João Calvino. E as pessoas aceitaram o anglicanismo dentro. Por quê? Porque a liderança política faz mais a cabeça do povo do que o que você pode pressupor. A verdade é que uma religião ou uma política, ela se instala numa sociedade, ela se instala em um país
Não porque as pessoas maravilhadamente escolheram, mas porque as pessoas são conduzidas para isso, tadinhas. As pessoas às vezes nem têm opção. Você acha mesmo que quem nasce no Brasil tem outra opção além do cristianismo? Nós temos aqui, de acordo com o IBGE, 89% de cristãos. Tenta ser aqui espírita, tenta ser budista, tenta pegar uma religião africana, tenta entrar no candomblé aqui para tu ver. Que o pessoal vai dizer que é do demônio. Na hora. Porque eu preciso endemonizar a religião do outro para diminuí-la. Não bastava escravizar o povo da África. Eu tenho que dizer que a religião do cara é do demônio. Porque senão você não diminui a religião, eu vou ficar com um concorrente no meu pé, perturbando a minha vida. Por isso que a Igreja Católica, ou o próprio cristianismo, pode fazer e fez qualquer sacrifício durante a sua história, sacrifícios para Deus, de oferecer pão, vinho, água, animais, até gente, se precisar. Mas quando um africano faz qualquer oferta de sacrifício, aí é do demônio. Pois o detalhe, né? A gente está falando da Igreja Católica como instituição, né? Não estamos entrando no mérito dos valores. Até porque tem gente que acredita que não é. Mas, por exemplo, a Igreja Cristã foi a instituição que mais matou até hoje, né? E o pessoal, como assim a pessoa mais matou? Cara, se você pegar as colonizações motivadas pela igreja, as cruzadas, que foram 1000 anos, hein, professor? Um milênio, 12 séculos de guerra, né? Pró-igreja. E aí morreu muita gente, galera. Infelizmente, morreu muita gente. Só que, né? Esquisito isso, né, professor? Isso aconteceu mesmo ao longo da história aí, e não só com a Igreja Católica, mas a Igreja Católica chama atenção, porque isso aí é um histórico que ela vai, infelizmente, carregar para sempre, né? Mas o que você falou. Só para você ter uma ideia, a Isadora que tinha comentado, né, Isadora? Obrigado pela tua participação, acho legal pra caramba. Eu queria que mais alunos falassem mais para que a gente não ficasse aqui como professores tão pretensiosos diante dos assuntos. Mas, assim, você tem que entender o seguinte, que não existe uma crítica, de raiva, existe uma crítica de falta de respeito para com as outras sociedades. O que a história vem pedir para vocês não é para você mudar de religião, não é para você achar ruim a religião, o que você vive, não é só para você entender e considerar a cultura e a religião do outro. Para você ter uma ideia do que o Fernando acabou de falar, em 1200 o Papa falou que cada católico que matasse um islamita iria para o céu. Só para você ter uma ideia de como a guerra promovida pela ideia religiosa na promoção econômica, social, de manutenção do poder político, é muito mais séria do que se possa prever. Não é uma questão religiosa. A questão religiosa é uma predisposição com a desculpa para atingir o que eu quero, que de verdade é o poder político e econômico, que é o que de verdade mantém uma sociedade. Depois as outras coisas é o que der. Tanto que a Igreja Católica, de alguma forma, chega uma hora, e eu estou falando tanto da Igreja Católica, gente, porque a reforma protestante é isso. Não tem como, eu não tenho nenhum problema direto com isso. Agora, não tem como falar de reforma protestante e não falar de Igreja Católica também, tadinha, porque ela só era ela. É a única igreja para a gente tacar pedra na época lá, era só ela. Ela era a religião oficial do Império Romano, como eu falei para vocês. Porque senão fica parecendo, olha, o pessoal está pegando no pé da Igreja Católica. Não é isso, é porque só tinha ela, repito, só tinha ela, não tinha outro para criticar. Não tem outra opção. Ou a opção que se tinha na época era o judaísmo, que quem não se convertesse ao cristianismo já era prejulgado, e os próprios cristãos que um dia foram perseguidos começaram a perseguir, você está entendendo? E aí depois começaram a fazer as cruzadas para combater e acabar com o islamismo. E aí, claro, e olha que diante da questão política e econômica, tudo está válido. Tudo vale. Inclusive falar que se você matar um islamita, você matar um cara que é do Islã, que você vai para o céu. Então, hoje a gente acha um absurdo o que o islamismo faz. Mas será que o que a Igreja Católica fez com o islamismo das cruzadas também não é algo parecido? E outra coisa, quem lutou nas cruzadas lutou por Jesus Cristo? Ah, para! Qual é o seu problema? Os caras foram para a cruzada porque precisava de território e comércio. Quem lutou nas cruzadas eram comerciantes, burgueses.
Eram os grandes proprietários de terra que mandou os seus caras capanga para lutar nas cruzadas. Vocês acham mesmo que todo mundo que estava nas cruzadas lutou por amor a Jesus Cristo? Ah, não. Aí não dá para acreditar nisso, né? E outra coisa, a gente tem que lembrar que a gente está no contexto Europa, né? Quase especificamente Europa. Europa, Mediterrânea, e pega Norte da África e um pedaço da Ásia ali, talvez. Mas a gente tem que lembrar que tem a Ásia, tem a África e tal. Pra você ter ideia, eu dei um confere aqui no Google, ó, 30% da população mundial é cristã, das diversas separações, e quase 25% é do islamismo, muçulmano. Então, assim, mesmo com essa força, essa tentativa de expansão do cristianismo, a gente vê que o islamismo ainda tem um peso grande. Fernando, vamos conversar sobre isso aqui nós dois. Vamos trocar ideia aqui nós dois agora. Vamos fazer um diálogo nós dois aqui. Você sabia que tem uma projeção de um estudo religioso sobre o islamismo, que se ele continuar crescendo na mesma proporção, até 2040, ele vai estar dobrando o seu número e vai passar do cristianismo a nível de mundo? Porque as pessoas não entendem. As pessoas no Brasil assistem a televisão e não têm a percepção do que é o islamismo. O islamismo para o brasileiro é um homem com bomba. E não é isso. Se você parar para pensar, o islamismo na sua origem e o que eles pregam nos seus templos e a forma como eles estão invadindo o mundo como eles são fortes na África, tá? São muito fortes na África. A ideia deles de oração, de piedade, de amor ao próximo é muito parecidíssima com o cristianismo. É mesmo? E quem nasce dentro do islamismo tem um amor muito grande por essa religião. E aí, claro, você tem uma percepção de que essa religião também está crescendo, assim como o protestantismo preocupa a Igreja Católica até hoje no Brasil. Porque no Brasil, eu disse para vocês que 80% são cristãos. Mas essa fatia do bolo aqui está quase 50%, viu? Tá. Então, cristãos no Brasil é isso. Metade, aqui praticamente a metade é protestante, a outra metade é católico. A projeção é que, na real, que o protestante, ou barra evangélico, né, que o pessoal chama, inclusive sim, a mudança de protestante para evangélico é para deixar o termo mais amigável, né? Sim. Protestante, cara, tá protestando, você é contra Deus? Não, evangélico. E aí, só que também tem que lembrar que ele não vem da igreja luterana, né? Se eu não me engano, acho que ele é uma ramificação da igreja calvinista, não lembro. Mas, enfim, a projeção é que acho que até 2030, daqui a 10 anos, aí bata 50% da população brasileira, protestante, né? No caso. Meu amigo Pedro Vitor tem uns comentários hilários. Ele colocou no chat ali, quem a igreja não conquistou, ela matou. Eu fiquei pensando na palavra conquistou sobre catequizou, né? E foi isso, né? Professor, bora fazer exercício? Vamos, eu só queria agradecer, antes de começar o exercício, eu vou fazer alguns comentários no exercício que você vai expor, mas eu queria agradecer o pessoal pela maturidade, pela cabeça aberta, de poder falar de política e poder falar dessa economia religiosa junto dessa reforma protestante, com a cabeça mais aberta, para entender o negócio, e não para ficar aí só buscando formas de criticar ou de entrar em discussões sem nenhum futuro, né? Vamos lá, começa os exercícios aí. É isso aí, professor. Os meninos do primeiro ano são bem cabeça aberta mesmo. É isso aí, ó. Galera, a gente aqui é cientista. A verdade é essa, nós somos cientistas. A gente está da linha da razão, da racionalidade, sem juízo de valor. Cara, se tu gosta ou não, problema seu. Aí tá bem em paz. Pela ciência humana, no caso, tá? Galera, olha só, eu separei um monte de exercício, mas na real, eu vou ser mais direto com vocês. Eu vou colocar só o que já caiu no PAS. Eu separei a prova de 2011, que foi o que eu achei a Way na internet, só que aí eu separei as duas últimas também. Mentira, 2011, 2015, porque tinha uma questão específica de reforma protestante, e 2018, 2019. Vocês vão reparar que é o seguinte... Geralmente no PAS, geografia e história, isso aqui é uma matéria da geografia. Desculpa, da história. A geografia, na real, ela só entra falando, basicamente, no primeiro ano,
do final do mercantilismo e Revolução Industrial para frente, tá? Isso é mais história. Então, por isso que a gente vai ver mais questões de história. Outra coisa, geralmente são o quê? 20 itens por prova de cada matéria. Esse conteúdo, esse período histórico, ele pega mais ou menos, dependendo da prova, 5 itens. Ou seja, parece que é pouco, mas não é. 30% da prova é sobre esse período histórico, por exemplo. A geografia do primeiro ano, só um detalhe aqui, ela já é mais voltada para uma pegada um pouco mais para frente, temporalmente falando. Mas vocês vão entender aqui, ó. Eu vou espelhar minha tela. Vamos fazer aqui... Deixa eu ver aqui qual prova que a gente vai fazer primeiro. Vamos fazer a prova de... São 3 itens só. 2011, tá? A mais antiga aqui. Eu vou espelhar aqui, vocês vão ver. Vou esperar toda a minha tela logo, que daí fica mais fácil de mexer. É essa prova aqui. Tá chegando para vocês? Sim ou não? Sim. Tá. Segura aí. Galera, vamos lá. É possível ampliar um pouquinho, não? Sim, estou ampliando aqui. Tá. E aí, dá para ler? Dá para ver bem, não dá não? Agora eu consegui ler. Agora tá ótimo. Tá, beleza. Olha só, galera. A gente vai fazer 40, 41 e 42. Temas que tem a ver. Vou ler aqui para vocês, ó. Relativamente às grandes navegações, sobretudo quanto ao contexto histórico em que aconteceram e as transformações delas decorrentes, julgue os itens. Galera, grandes navegações, 1500, 1600. Reforma protestante. Dá para ver a relação? Vocês vão ver que o contexto, ele vai se apresentar. Aqui, ó, 40. O modelo de colonização ibérica utilizado na América, excetuando-se a região platina, foi submetido a determinações do mercantilismo, o que justifica as práticas simultâneas da escravidão e do trabalho assalariado, além da ênfase na produção agrícola de subsistência. O que vocês acham, galera? Essa questão aí. Ok, né? É isso aí mesmo. Certo. Vamos lá, 41. Na realidade histórica advinda das grandes navegações, mais uma vez, estavam erradicadas as formas de organização política, econômica, social e cultural vigentes no feudalismo medieval. Aqui tudo certo, né? A começar pela substituição da força institucional igreja... Calma aí, galera, eu tô me enrolando aqui na leitura, tá? Muito escuro minha tela. Vou de novo, tá? Vamos lá. Na realidade histórica advinda das grandes navegações, estavam erradicadas as formas de organização política, econômica, social e cultural vigentes no feudalismo medieval, a começar pela substituição da força institucional da Igreja Católica pelo poder, após a reforma das religiões não cristãs. Galera, certo ou errado isso aqui? Errado. Por que tá errado? Porque das religiões não cristãs. Galera, protestantismo é não cristão? Não, é uma religião cristã. Pois é, esse é o único erro do item. Olha só que sacanagem. Olha que sacanagem, galera. Tava certinho, não tava não? Se não fosse das religiões não cristãs. Não. Único erro. 42, ó. A expansão comercial e marítima europeia dos séculos XV e XVI, mesmo recorte histórico, pioneiramente conduzida por Portugal, levou ao estabelecimento de colônias na África, na Ásia e nas terras americanas, entre as quais o Brasil. E aí? Certo ou errado? Certo, tá certo. Tá? Essas colônias aqui, principalmente da África, como é que eu vou falar? Abasteceram o mercado escravo, né? Aqui, ó, galera, prova do PAS 2011, tá? Vamos para frente aqui que dá tempo. Vou fazer bem rapidinho aqui, ó. Que tem muita questão 2015. Deixa eu achar aqui, ó. Eu acho que é essa aqui, ó, tá? Galera, fala de Maquiavel. Lembra que Maquiavel é o cara que escreve o livro O Príncipe, que é o que vai... galera, 1500 e bolinha. Final do... Como é que é aí, professor? Final do século... século XVII, Maquiavel. Não, mas o livro foi escrito em 1490, 1500 e pouquinho.
Não, eu tinha olhado Montesquieu, que fazia a divisão dos poderes legislativo e judiciário, eu confundi com Maquiavel. Maquiavel é o que dá todo vamos dizer assim, o manual de como ser um rei absolutista, né? Sim. Que tem a ver também com as monarquias nacionais, né? Vamos dizer. Isso, a formação das monarquia nacional. Vamos lá, galera. Eu vou fazer... Calma aí que é de antes. Começa aqui na 11. Ó, tem um texto aqui, ó. Vamos lá. Na verdade, um príncipe não deve se importar se considerar cruel, quando, por causa disso, puder manter seus súditos unidos e leais. É necessário que um príncipe saiba muito bem disfarçar sua índole e ser um grande hipócrita e dissimulador, pois os seres vivos, de uma maneira geral, julgam mais pelo que veem e ouvem do que pelo que sentem. Todos veem o que parece ser, mas poucos realmente sentem o que é. As pessoas comuns são sempre levadas pelas aparências e pelos resultados, e é a massa vulgar que constitui o mundo. Maquiavel, o príncipe. Vamos lá. Item 11. Nas denominadas sociedades tradicionais... Não, isso aqui já é sociologia. Vamos para baixo aqui, ó. 11. Aqui, ó. A despeito... Não, essa aqui também não. Putz. Então eu vou para frente. Essa aqui eu acho que eu tô vendo errado. Pera aí, galera. Pera aí que eu me enrolei aqui. Aqui, ó. 19. Tá, 19. O contexto de afirmação dos Estados nacionais modernos, de que Maquiavel seria intérprete primoroso, é o de importantes rupturas na história europeia. No campo da religião, por exemplo, rompe-se a unidade da cristandade, fato que também terá repercussões políticas e econômicas. No que se refere à reforma protestante e à reação católica, assinale a opção correta. Letra A. A reforma protestante iniciou-se na Suíça com Calvino. Precisa continuar? Não, iniciou-se na Alemanha. Na Alemanha com Lutero. B. Mais que um líder religioso reformador, Lutero envolveu-se em lutas revolucionárias, ao lado de camponeses alemães em luta contra príncipes. Não, né? Não, porque a nobreza apoiava ele. Exato. A nobreza apoiava ele. Letra C. Na Inglaterra, sobre Henrique VIII, professor, por isso que eu pedi para você falar de Henrique VIII. A criação da igreja anglicana representou um golpe na influência política e econômica do papado no país. Certinho, é isso aqui. E D, com a criação da Companhia de Jesus, a Igreja Católica organizou sua reação ao protestantismo, centrando-a na ação militar e não doutrinária. Errado, né? Erradíssimo, né? Justamente para doutrinar os índios. Exatamente. A Isadora é de qual turma? A Isadora é primeiro A, Águas Claras. Águas Claras. Primeiro A de Águas Claras? Exato. Muito bom. Vamos lá, galera. Rapidão aqui, ó. Paz de 2018. 2018. Eu separei aqui, ó. Questão 48. Ah lá. Aí, galera, já é uma pegada que já fala sobre escravidão no Brasil. E aí, porque tem a ver com Idade Moderna, eles citam essas palavras e tudo mais. Ó, tem um texto aqui que eu vou pular, tá? Vamos lá. Julgue os itens. As narrativas sobre a história do Brasil atribuem o descobrimento do território brasileiro à chegada dos portugueses no início da Idade Moderna Europeia e possuem uma perspectiva eurocêntrica, que desconsidera a presença das sociedades indígenas que ocupavam a região há milhares de anos. Galera, eu só pulei o texto porque está acabando a aula, mas o texto ele fala justamente sobre essa pegada aí de, vamos dizer assim, eurocentrista e de, não tô nem aí para você, índio, beleza? O item tá certo, tá? Mais uma vez, as narrativas sobre a história do Brasil, que atribuem a esse período do descobrimento, eles possuem uma perspectiva eurocêntrica. A história foi contada pelos europeus e não pelos indígenas. Então, o item tá certo, ele fala exatamente disso, tá? Que mais? Questão aqui, ó. 50. Os estudos sobre escravidão na Roma Antiga evidenciam relações de continuidade com a escravidão moderna, praticada nas Américas a partir do século XV, como a predominância de um intenso tráfico de africanos escravizados e a ausência de revoltas escravas. Galera,
Teve ausência de revoltas escravas nesse período aqui? Não, tá errado. Não, tá errado. Esse ano aqui, 2018, foi um ano de comemoração dos 200 anos, né? Não, 30 anos da abolição. Por isso que tem muita questão falando sobre isso. Então, galera, se liga nessa pegada de como é que eu vou falar? De datas históricas, tá? O pessoal gosta muito disso. Eu separei mais uma aqui, ó. Cadê? 53, 54. Ó, 53, 54. Mais um texto grande. Conhecimento do passado, pipipi, vamos lá. Ah, não, tem que ler o texto. Tá, eu vou para a prova de 2010 aqui para finalizar. 2019, tá? Que não tem texto nenhum. Ó, item 24. Item 24, olha só. Ele pega um Triste Bahia, uma música. Acho que é uma música, não. É um soneto, né? 4 estrofes, 4, 4, 3, 3. Se eu não me engano, é isso. Vamos lá, 24. As culturas agrícolas da cana-de-açúcar. Por que eu botei essa questão? Mercantilismo, tá? Século XVI. As culturas agrícolas da cana-de-açúcar, do cacau, do algodão e a extração de pedras preciosas conferiram ao atual estado da Bahia, no período colonial, uma centralidade econômica e territorial, que foi posteriormente deslocada, em grande parte, para outras regiões econômicas e outras regiões do Brasil. O que vocês acham, galera? Certo ou errado? Certo. Certíssimo, certíssimo. Por quê? Porque, galera, olha só, depois do ciclo da cana, a gente teve aquela territorialidade litorânea, só que a gente passou, por exemplo, para o ciclo do ouro. E aí, com o ciclo do ouro, a gente tem o deslocamento da capital, Salvador, para o Rio, e também o início da interiorização do território brasileiro. Já comentei com vocês sobre a densidade da população, né? Não é à toa que a densidade demográfica brasileira é maior na faixa litorânea do que no interior, porque tem relação direta com atividade econômica e ocupação territorial do período colonial. Para finalizar aqui, galera, ó, 2 itens aqui, mamão com açúcar. 61 e 62, ó. Tem um textozinho aqui, né? Mas vou pular. Ó, tô pulando aqui só porque eu tô andando rápido, mas na prova, pelo amor de Deus, não vai pular. Não se pula texto, hein? Não se pula texto. Galera, olha só. A chegada dos portugueses ao Brasil em princípios da Idade Moderna, mais uma vez, insere-se no contexto de crise da velha ordem feudal europeia, quando a nascente burguesia, a vida urbana e o comércio ganham impulso. Cara, isso aqui é exatamente, né, professor? É exatamente o que acontece. O renascentismo barra protestantismo, que a gente falou durante 2 horas aqui, ó, nesse item aqui, ó. Lindo. Sobre o surgimento da burguesia e tudo, né? Tá certinho esse item aqui. E o 62, a colonização do Brasil, subordinada aos preceitos absolutistas e mercantilistas vigentes na Europa, teve na escravidão africana uma de suas mais importantes bases de sustentação. Certo ou errado? Certo. Certinho. Tá vendo, galera? É assim que o pessoal vai cobrar para vocês essas questões voltadas a esses temas. Muito bom, cara. Muito bom. Obrigado, Fernando. Valeu, obrigado, cara. professor Wander. Obrigado a todos os alunos aqui presentes também. Vocês são demais, cara. Professor, eu vou compactuar com a tua ideia, né? De que, ninguém aqui tá obrigado, né? Tá todo mundo aqui porque tá afim. Eu achei uma aula sensacional. Eu confesso, professor, que eu aprendi demais com você. Gostei demais da aula, muito massa. Protestantismo, olha só, não vou mentir, tá? Vou ser bem sincero. Tá gravando, hein? Tá gravando, mas vou bater a real. Eu estava com preconceito. E a palavra perfeita é preconceito. Preconceito. Eu julguei antes de saber. Porque na minha época de escola, tem tanto tempo que eu não estudo isso, que eu estava com uma imagem negativa. Grilo, protestantismo, meu Deus, é chato. E aí eu fui estudar isso aí. E é muito legal, na real. É muito fera esse assunto. E você explica muito, muito bem, professor. Muito obrigado, viu? Igualmente, meu caro. Estamos aí. Obrigado pela direção, obrigado pelos alunos. Foi um prazer estar com vocês aqui, tá, gente? Oi.
Quando é que teremos outro aulão? Dia 15 de setembro. Olha aí, a No Silvana aí, mesmo ó. horário? Sim, Afiada. gente, como eu estou feliz. Feliz pelos alunos, pelo significado de vocês nesse processo. Foi um ganho, eu aprendi muito. Professor Wander, muito obrigada. Obrigado, Professor querida. Fernando, muito obrigada. E fecho falando para vocês o seguinte: ao fazer uma avaliação, administrem o tempo. O professor Fernando, quando ele foi apresentar o texto, galera, lê o tempo, lê o texto, não deixe de ler, administrem, calculem quantas questões, percam tempos em questões mais significativas, administrem, se são 2 horas de prova, 4 horas de provas, dividam o tempo para que vocês façam uma prova tranquila, aprendam a fazer questões. Silvana, muito significativo. Exercício é fundamental, né? se for possível, um dia, agora eu vou até fazer um pedido aí para a coordenação. Se for um dia possível, ou talvez no próximo aulão, eu gostaria de pegar um pedaço da aula para justamente ensinar isso aí que você está falando. Eu já dei aula preparatória para paz, Enem, e fiz muitos anos de cursinho. Então, isso aí foi uma das coisas que eu mais aprendi na época, estratégia de prova, e foi justamente o que me fez passar, na real, várias vezes no vestibular. Eu não vou entrar no detalhe, mas eu fiz vários vestibulares e passei, mesmo sem lembrar muito do conteúdo. A verdade é essa. Eu tinha muita estratégia de prova, aprendi isso legal. Então, eu de verdade gostaria de compartilhar isso, se possível, no próximo aulão que a gente tiver, ou algo do tipo. Eu acho que eu falo por todos aqui quando digo que nós gostaríamos muito dessa ajuda. Beleza. Com certeza. Principalmente porque nós somos novatos nessa questão de fazer prova. Com certeza, faz e tal. Vocês estão no lugar certo. Pode ter certeza que surpresas positivas acontecerão. Eu acho também que falo por todos aqui que eu gostaria de agradecer por essas aulas, por ser muito boas, são realmente muito boas, nos ajudam nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos, e também por estar aberta a toda a comunidade do Distrito Federal. Eu sei que não veio muita gente hoje, mas acho que com o tempo a gente vai chegar a um patamar bem mais alto aqui. Com certeza. Muito bacana, viu? Bacana. E ajudem, reforça aí o pedido inicial da Adriana, diretora da unidade de Águas Claras, ajudem a gente a divulgar o projeto, trazer mais alunos. E a Rede Bianglo agradece a participação de todos vocês. Tenham uma boa noite e teremos, sim, outros cursos, outras oportunidades. Boa noite, obrigado. Abraço. Beijo. Então, até o dia 15, boa noite. Silvana, até o dia 15. Oi, professor. Silvana, eu não botei para gravar a aula, mas Tá gravando, na reunião, professor. será que ela vai para minha pasta? Vai para a pasta de quem gravou. Então acho que vai para a sua, né?